Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo. O vídeo de hoje, aula sobre a espécie, vamos falar sobre a ceriça. Uma das espécies mais utilizadas na arte do bonsai, uma das espécies também mais versáteis na arte do bonsai. Por que versátil? A ceriça é uma planta que dá para fazer praticamente todos os estilos, né? É uma planta que tem um tronco interessante, folhas pequenas, floresce, né? Só faltou os frutos, né? Se a ceriça desse frutos, seria uma coisa muito interessante também. Mas então, bora lá para a aula sobre a espécie, falando aí da ceriça foétida. Vamos aprender aí bastante coisa sobre o seu cultivo e sobre a planta em si. Então vamos lá galera, como de costume, estou eu aqui com a minha cola, para não esquecer de nada. A ceriça faz parte da família Rubiaceae e sua origem é da Ásia, Índia, China e Japão. Ou seja, não é uma planta da nativa nossa aqui, é uma planta que tem origem na Ásia. Trata-se de um arbusto de folha perene procedente da Ásia. Suas folhas são verdes e com traços brancos. Essa questão dos traços brancos é na ceriça variegata, essa que vocês estão vendo aí. Floresce abundantemente todo o período de calor. São flores pequenas em forma de estrelas. Ela também tem o nome popular de árvores das 1000 estrelas. Agora, essa questão que eu li aqui, que ela floresce no período de calor, em várias fontes de pesquisa, né? Aqui na minha região, ela floresce durante todo o ano. Ela não para de florescer. Essa que eu tenho aqui é a ceriça foétida, né? Não é a variegata, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É uma árvore que está sempre florescendo. As flores dela, uma abelhinha que gosta muito das flores dela são aquelas abelhinhas sem ferrão. Adoram polinizar as flores dessa planta aqui. A ceriça é um pequeno arbusto. Os troncos de formas brutas, as folhas minúsculas, tornam essa planta muito popular como árvore de bonsai, como o cultivo da árvore do bonsai. Condições estáveis são a chave. Vamos falar um pouco aí sobre essa questão das condições da ceriça. Embora seja uma planta muito boa no cultivo do bonsai, é uma planta que é preciso uma certa experiência de cultivo para que nós possamos manter a nossa planta sempre bonita e com saúde, ok? Vamos falar aí, tipos de ceriça, né? Existem muitos tipos de ceriça diferentes. Eu não consegui achar, né, as ceriças que eu já cultivei a foétida e essa outra que nós vimos aí. De todas as que eu cultivei e que eu tive assim, acesso para estar trabalhando, né? Às vezes a gente faz alguns encontros de bonsai, as pessoas trazem plantas. A que eu mais gostei foi essa aqui, a foétida das folhas verdinhas. Essas outras ceriças têm flores maiores, né? Essa variegata tem as suas flores maiores, mas eu achei essas variegatas plantas bem mais difíceis nessa condução, nessa formatação. Embora elas tenham essa beleza, né? Das flores um pouco maiores, das folhas com essas bordinhas brancas, mas alcançar esse resultado aqui com elas é bem mais difícil do que com essa aqui. E o crescimento e o engrossamento de tronco delas também é bem menor, cai pela metade o engrossamento de tronco daquelas plantas para essa aqui. E a ceriça também tem uma questão que é o seguinte, ela é uma planta, vejam bem aqui,
que nasce muitos brotos nas raízes. Se a gente deixar, pessoal, uma planta, por exemplo, igual essa aqui, ela vai encher isso aqui de brotos saindo da raiz. É um probleminha, né, entre aspas, essa questão de probleminha, de brotos nascendo das raízes da ceriça. E essa limpeza desses brotos precisa ser feita sempre que possível. Aqui um brotinho saindo. Essa aqui eu sempre tento mantê-la sempre bem limpinha, para que não fique feia. É uma coisa muito importante essa limpeza desses brotos que vão saindo na base aqui. Isso ajuda ao desenvolvimento da copa da nossa ceriça, né? Para que haja uma boa distribuição de energia. E também ajuda nessa questão da beleza. Se deixar esses brotos, eles tomam conta, né? Aqui que eu estou tirando não são brotos, é o trevinho aqui que está nascendo. Mas se deixarmos isso, toma conta de tudo. Aqui, ó, mais um brotinho saindo aqui, ó, bem na base. Isso aqui é bem característico dessa espécie. Vamos falar aí sobre a posição da ceriça, né? A questão do sol. A ceriça é uma planta de luz difusa, né? Diogo, eu posso cultivar a minha ceriça em sol pleno? Pode, você pode cultivar a sua ceriça em sol pleno. Ela vai se dar melhor em luz difusa, né? Eu achei interessante ter aprendido essa palavra luz difusa, ou seja, meia sombra, luz difusa. O que é isso? É legal ela receber sol diretamente, não muito, né? Isso é bom para todas as plantas, pessoal, cultivadas na arte do bonsai, né? Mesmo a caliandra, que é uma planta que tem vídeos no canal, ainda não tem a aula sobre a minha espécie, mas eu já falei muito essa questão do sol na caliandra. Sempre é bom, às vezes, um pouquinho de sol direto, mas a ceriça ela se dá muito melhor em ambientes onde ela pegue luz difusa, né? Um pouco de sol direto, depois pega um pouquinho de sombra, ou seja, se você tiver algum local aí em seu viveiro em que, vamos dizer assim, debaixo de uma árvore, né? Onde pega um pouco de luz, um pouco de sombra, isso ajuda muito. Dá uma olhada no verde dessa planta aqui. O cinza que vocês estão vendo aí são flores que já se foram, mas as folhas estão totalmente sadias. Existe também uma questão que as pessoas falam que a ceriça é bonsai de interior. Ela pode ser cultivada no interior? Pode, ela pode ser cultivada no interior, mas ela vai ficar com as folhas grandes, os entrenós muito longos, né? Ela vai ralear bastante, ou seja, todas as plantas, a meu ver, precisam de sol direto. Colocar um bonsai no interior, para mim, é somente aí finais de semana, em um dia específico, para que você queira ornamentar o interior da sua casa. Ou se você tiver bastante plantas, você pode aí, trocar, né? Cada dia você coloca um diferente, no outro dia você leva para fora novamente. Temperatura. A ceriça é uma planta que se dá muito bem em clima tropical, subtropical. Ela não tolera muito frio abaixo de 10 graus. Abaixo de 10 graus ela vai passar o inverno aí um pouco mais sofrida. Vamos ver aqui o que temos mais. A rega. Rega a árvore regularmente, ela nunca deve secar. Uma coisa importante agora que vocês vão precisar prestar atenção, que é o seguinte, essa questão da rega da ceriça. Uma rega, pessoal, rega está sempre associada ao substrato, principalmente nessa questão do bonsai. Rega e substrato precisam estar associados, porque um bom substrato, a minha rega nunca vai ser em excesso, porque o meu substrato vai ser drenante, ele vai reter somente a quantidade necessária de água para minha planta. Mas se o meu substrato não for assim tão bom, né? A ceriça é uma planta que não gosta de solos encharcados por longos períodos. Por exemplo, agora no inverno, se o meu substrato não está tão bom assim, a minha planta vai passar a semana inteira com aquele substrato muito molhado. Ela vai sentir, ela vai amarelar as folhas, ela pode perder algumas folhas, ou seja, ela não gosta.
Agora, substrato seco é o grande X da cerícia, porque se o seu substrato secar e as suas folhas murcharem, rapidamente, quando falta água no substrato da cerícia, ela já cai a cara, né? Ela cai a cara e já mostra que está faltando água. E se isso passar por muito tempo, se as folhinhas começarem a secar, você vai passar um tempo com a sua planta bem feia, porque ela não vai se recuperar. Ela vai precisar de novo emitir folhas novas. As folhas que se desidrataram vão secar, vão cair. Alguns galhos podem também se secar. Ela é uma planta que não tolera mudanças, né? Mudanças bruscas assim de falta de rega, por exemplo. Ou falta de adubo. Nós vamos falar sobre adubação. Deixa eu dar uma olhada na colinha como está. Depois vai ser sobre adubação. Então essa questão da rega da cerícia é muito importante, ela estar sempre em condições estáveis de rega, para que você possa manter a sua planta sempre bonita. A adubação na cerícia também é uma coisa que precisa ter uma certa constância. Ou seja, volto a frisar, a cerícia é uma planta que precisa de uma estabilidade. Estabilidade de luz, estabilidade de rega e estabilidade de adubação. Porque mudanças nessas questões com a cerícia, ela vai sentir. Aqui nós estamos vendo, ó, isso aqui, para quem não se lembra aí, a tentativa de fusão de troncos com estacas de cerícia, né? Veja como que isso aqui tá, pessoal, bem amarelo, né? A minha estaca está plantada na areia, mas mesmo estando amarela, deixa eu ver se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver, mas já está tomado de raízes aqui o meu potinho com areia. Mas a cor das folhas aqui já me mostra nitidamente a falta de adubo, ok? Aqui nós vemos outras estacas menores, que já estão bem verdinhas, e podemos notar aqui uma questão que é o seguinte: essas estacas aqui estão sendo cultivadas na sombra, ó. As folhas estão bem maiores, o caule está bem mais verde, demora um pouco mais para se lignificar quando se encontra na sombra. Então é muito nítido essa questão de sombra e sol, né? Você aí que pensa às vezes em bonsai de interior. Veja esse outro aqui, ó, que está aí em luz difusa, né? O quanto o caule, né, o tronquinho aqui, ó, está bem mais lignificado do que a planta que está sendo cultivada na sombra. Sol é uma coisa muito importante para o nosso cultivo. Voltando para a questão da estabilidade da adubação, né? Uma planta que precisa de constância e você pode adubar a sua planta mensalmente. Se você utiliza adubos orgânicos, use os adubos nas quantidades que você já utiliza aí nas suas plantas, né? Por exemplo, um vaso igual a este aqui, se for para mim fazer uma adubação nessa aqui, por exemplo, nós vamos fazer uma adubação. Eu posso colocar aí a cada 30 dias 2 colheres de sopa de adubo orgânico aqui. Ou simplesmente eu posso pegar, né, um porta-adubo com osmocote e colocar aqui na minha plantinha. Se o osmocote for de liberação aí de 3 meses, você pode trocá-lo com 2. Se for um osmocote de 6 meses, você pode trocar o adubo da sua cápsula com 5 meses, porque ele nunca dura a quantidade aí que eles falam que dura, principalmente o nitrogênio. O nitrogênio ele se perde um pouco mais rápido do que os outros nutrientes, ok? Então bora lá. Alimentação poda. Vamos falar sobre a poda da cerícia. Galera, você que está aí nesse vídeo tentando aprender sobre a cerícia, depois que acabar esse vídeo, você vai lá na descrição que vai ter vídeos muito bons sobre alguns procedimentos com essa espécie aqui ainda, certo? Belezura? Vai ter vídeos muito bons na descrição do vídeo sobre o cultivo dessa espécie, você que quer aprender um pouco mais sobre ela. A cerícia, pessoal, é uma planta
top demais nessa questão de poda, porque é uma planta que se ramifica muito. Toda intervenção que você faz, ela responde com muitas brotações. Ela se assemelha muito ao pingo de ouro nessa questão de podar e ramificar. Apesar que, ao mesmo tempo, né, da mesma maneira que o pingo de ouro, ao mesmo tempo que ela é uma planta que ramifica e solta galhos rápidos, o engrossamento do tronco dessa planta é extremamente lento. Essa planta que nós estamos vendo aqui, este Neagari, ele tem comigo aqui 7 anos de cultivo para chegar aqui nesse resultado. E ainda falta muitos detalhes para poder acertar aqui. O bonsai de ceriça pode suportar podas agressivas. Ramificações pós-poda é muito alta. A limpeza constante, deixar descabelar, lenta para o engrossamento. Essa questão de limpeza constante é o seguinte: podemos ver essa ceriça aqui, ó, tá bonita, bem folhada, né? Mas eu tenho aqui, ó, muitas flores secas. Não é bem as flores, mas a base das flores, isso deixa a ceriça um pouco feia. Mas em questão de limpeza, vejam bem o quanto eu já preciso fazer uma limpeza de vários brotos que estão crescendo no interior aqui, ó. Como, por exemplo, este aqui. Estão vendo esse broto aqui, ó? Crescendo lá no meio da bifurcação. Então, quando nós paramos para poder fazer essa limpeza no interior da ceriça, deixando as bifurcações assim mais livres, né? Vamos ver aqui mais um pedacinho. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui. Aqui, ó. Este brotinho crescendo aqui, ó. Então, muitos brotos que não somam na estrutura da minha planta surgem constantemente. E isso é uma manutenção que a ceriça demanda. Ela demanda essa manutenção para que possa se manter aí sempre com uma estrutura bonita. E os brotos também saem rapidamente aqui, ó, para poder... que demandam também essa poda de manutenção. E essa questão do crescimento, por exemplo, aqui eu tenho uma muda, essa estaca aqui ela deve ter aí em torno mais ou menos de 1 ano que foi feita essa estaca aqui. Se eu quero engrossar, né, eu aconselho a primeiramente o quê? Né, tente formar a linha de tronco da sua planta primeiro, formou a linha de tronco, posicionou aí algumas coisas da sua planta, conseguiu uma certa ramificação, deixa a sua planta descabelar bastante, deixa a ceriça descabelar para que você possa ter aí um engrossamento de tronco nela, que é uma coisa bem lenta, né? Eu acredito que seja uma das plantas mais lentas de engrossar o tronco do que a ceriça. E não conseguimos também troncos muito grossos com a ceriça. A ceriça é um arbusto pequeno, ele deve chegar aí, não chega nem em metro, né? Planta, eu tenho ceriças plantadas no chão, ainda vou mostrar para vocês posteriormente em outros vídeos, mas é muito lento mesmo o crescimento desta planta. E o transplante da ceriça, né? Como que é feito esse transplante? O transplante da ceriça ele pode ser feito a cada 2 anos em plantas estabelecidas, né? Ou anualmente. E é muito importante fazer esse transplante em fases de crescimento da planta. Melhor época para todos os transplantes é início da primavera nas plantas tropicais e subtropicais, aí, nas plantas folhosas, ok? Se demorarmos muito a fazer esses transplantes, como eu já disse, essa questão da estabilidade da ceriça, ela vai sentir essa falta de transplante e talvez passe um pouco da época. Se você atrasar esse transplante, pode ser que você vai precisar passar mais um longo período com sua planta feia até poder fazer o transplante, porque ela precisa de constância de adubação, constância de rega, mas essa constância sempre em equilíbrio, ok? Ela é uma planta que aceita muito bem poda de raízes, mas todos os transplantes em todas as ceriças que eu já fiz, ela sempre sente
ela permanece feinha aí durante mais ou menos 2 ou 3 meses, mas depois se recupera e volta o seu vigor. O substrato para cereça pode ser um substrato convencional mesmo, né? Eu utilizo aqui em todas as minhas plantas em vaso metade caqueira, metade terra para vasos e floreiras, mas se você já cultiva cereça e está se dando bem com o substrato que você está utilizando, beleza, mas ela precisa de um solo aerado. Um solo aerado vai fazer com que ela emita muitas raízes, pois é uma planta muito forte em raiz. Ela e o ficus nessa questão de raízes estão apareados, apesar que ela é uma planta que tem as raízes um pouco diferentes do ficus, em questão assim de madeira, de maleabilidade, né? O ficus tem as raízes mais maleáveis, as raízes dela não são tão maleáveis assim. A propagação da cereça é muito fácil, galera. Propagação. Estaca. Qualquer galinho que você colocar na areia vai brotar facilmente em qualquer época do ano, né? Eu não sei como que é o frio aí na sua região, não sei as estações muito frias, pode ser que não. Mas qualquer época que eu coloco os galinhos, vejam bem, coloquei muitas estacas aqui, ó, dentro deste barbante, enrolei e coloquei na areia, pegaram facilmente e emitiram brotos. Propagação da cereça, muito tranquilo, essa questão de estaca. A aramagem da cereça também é muito tranquilo, é uma planta que aceita facilmente e dar movimentos aos galhos. Podemos ver aqui essa muda aqui, ó, que já foi dado um movimento nessa planta aqui. Essa aqui ainda está com arame. E vejam bem aqui, ó, um galinho, né, até grossinho, podemos facilmente torcê-lo e dar outro movimento aqui com arame. Como eu disse, é uma planta com uma versatilidade muito boa. A permanência do arame na cereça pode variar aí mais ou menos entre 40 a 60 dias. A questão de marcar o tronco, ela marca, né? Devido ao seu engrossamento lento, essa taxa de marcação aí é bem pouca, mas é preciso se atentar a isso, porque como é uma planta que engrossa muito pouco, se ela marcar muito forte o tronco, essa marca vai demorar muito tempo para poder sair. Cicatrização. A cicatrização da cereça, pessoal, é muito ruim. Se você estiver pensando aí em fazer algumas podas, né, se o tronco for grosso, você estiver pensando em fechar essa cicatriz, olha, praticamente é quase impossível fechar uma cicatriz da cereça. Vou mostrar uma cicatriz aqui para vocês. Essa cicatriz aqui, ó, tem aí basicamente 4 anos que essa cicatriz aqui foi feita, ó. Não foi tratada, ela está se fechando, mas são longos 4 anos que está essa cicatriz aqui e não está fechada. Se você vai pensar em fazer, não sei, talvez trabalhos em madeiras ou algum tipo de cicatriz que vai ficar feia, é melhor você pensar nessa questão, que ele é uma planta muito ruim de cicatrização. A madeira dela é uma madeira macia, muito macia, se assemelhando bem aí à madeira da buganvília. Trabalhos em madeira em cereça dificilmente se vê, né? Por quê? Primeiro porque é difícil encontrarmos cereças com troncos muito grossos para que isso seja feito. Se ela fosse uma planta que se engrossasse, tipo a buganvília, eu acredito que haveria sim alguns trabalhos em madeira na cereça, mas como não existe, né? É difícil da gente obter cereças com troncos grossos e muitos galhos grossos para ser feito aí alguns tipos de trabalho na madeira, então não existe. Mas a madeira é macia e se houver porventura aí alguma madeira morta, é preciso cuidado com essa madeira, porque se apodrece muito facilmente. Uma outra coisa que a cereça demanda bastante é a limpeza. Vejam bem aqui, ó, ela acumula muito musgo em seu tronco, em suas raízes. Para cima, que essa aqui até que está limpinha, mas vejam bem como que já está escurecendo aqui, ó.
Então, o uso de uma escovinha de nylon ou de aço, você pode muito bem escovar a sua planta, molhá-la e lavar mesmo, retirando esse musgo. Com isso, você vai deixar a sua planta com um tronco bem branquinho e bonito. Na descrição do vídeo vai estar um vídeo falando sobre a limpeza da cerissa. É muito importante. Essa questão da limpeza também é importante, por quê? Porque a cerissa, né, vamos falar um pouco agora sobre a questão das pragas e doenças. A cerissa é uma planta que uma das pragas, né, que mais atacam a cerissa é um certo tipo de cochonilha que se camufla muito bem no tronco da cerissa. Essa cerissa se parece muito com a casca dela. Só você olhando bem de pertinho que você vai conseguir encontrar essa cochonilha lá. E quando tem uma, geralmente não é só uma, e essa cochonilha se acumula em toda a planta. Às vezes a planta está amarela, não está se desenvolvendo bem, você está adubando, a rega está boa, tudo está interessante na sua planta, mas a sua planta não vai, né? Você talvez já até jogou algum veneno nas folhas ou no tronco e a planta continua assim. Esse é um grande X da questão, eu aprendi isso com o Ladoso. Um grande abraço aí para você, Ladoso. Depois que o Ladoso me passou essa dica, as minhas cerissas nunca mais ficaram feias, né? Porque quando isso ataca a cerissa, pessoal, é uma coisa impressionante. É difícil, né? Só quem aí tem aí essa experiência e sabe dessa cochonilha que consegue sanar esse problema. Aqui eu não estou tendo, mas como que eu vou sanar isso? Essa limpeza que eu acabei de falar para vocês que fazemos com a escovinha, isso já vai fazer com que você retire essas cochonilhas do tronco. Já é um ponto positivo para isso, essa questão da limpeza. E se você for usar assim, algum tipo de inseticida, jogar no tronco também. Como que eu mantenho a minha planta bonita nesse sentido, né? Fazendo a escovinha, ok? E quando eu vou fazer calda sulfocáustica nos juníperos, né, que é a cada 30 dias, eu jogo essa calda também no tronco. Na mesma dosagem dos juníperos, eu pulverizo no tronco, por baixo das folhas. Quando eu vou fazer jogar inseticida em alguma planta, eu vou na cerissa também, jogo no tronco e por baixo das folhas. Isso vai manter essas cochonilhas mortas e controladas. Na descrição do vídeo, volto a frisar, porque na descrição do vídeo vai ter vídeos muito relevantes para você se aprofundar mais no conhecimento e no cultivo dessa espécie aqui. Ela é uma planta ótima para poder fazer bonsai sob rocha. Tem até um projeto aqui de uma cerissa sob rocha. Já fiz várias, galera, sob rocha. É uma planta espetacular. Essa planta aqui não tem muito tempo que eu fiz a poda nela. Dá uma olhada aqui, como eu disse, aos brotos de raízes. A cerissa é uma planta que gosta muito de fazer isso aqui e a limpeza precisa ser feita periodicamente. E é isso aí, galera. Esse aí foi o nosso vídeo sobre a cerissa. Na descrição do vídeo vai estar a playlist sobre aulas da espécie. Esse aqui eu não sei se é o 5º vídeo onde eu estou pegando aí espécies específicas que eu tenho experiência para poder falar com vocês. E na descrição do vídeo vai ter vídeos muito bons sobre o cultivo da cerissa com procedimentos específicos, caso você queira aprender aí um pouco mais, beleza? Ficou alguma dúvida a respeito do cultivo da cerissa que eu não falei nesse vídeo, que você queira saber, deixe aí nos comentários que eu vou tentar explicar para vocês, beleza? Deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.